O que aconteceu com o mundo? A Bíblia relata algo sobre a formação do mundo e tudo que nele existe. Gênesis capítulos 1, 2 e 3. Está incluído nessa criação o homem, como podemos ver. O homem foi criado por Deus e colocado em um lugar seguro, onde habitava e era feliz. No entanto, algo de errado aconteceu e interferiu nessa felicidade e no relacionamento entre o homem e Deus. É o que encontramos no capítulo 3, onde narra a queda do homem, através da desobediência ao Senhor. E foi agindo assim que o homem jogou fora tudo o que havia recebido de Deus. Em estado de pecado e separado de Deus, o homem atraiu para si toda espécie de mal. Sabendo desse episódio e refletindo um pouco, fica fácil perceber a origem de tanta maldade no coração do ser humano. Você consegue entender os acontecimentos do mundo? Aliás, você já parou para pensar? Como está a sua família, amigos? Do que eles têm sido vítimas nos últimos anos? Talvez algum dia você tenha ouvido alguém indagar frente a uma tragédia: por que Deus permitiu isso acontecer? Na realidade, o pecado original é a raiz de todos esses acontecimentos. No versículo 17 do capítulo 3 de Gênesis, diz que a terra foi amaldiçoada por causa da desobediência do homem. Então, fica fácil entender de onde vem tanta desgraça sobre a face da terra. Em Atos 17, 26, encontramos o relato de que um só Deus fez toda a raça humana, nos levando a concluir que todos descendem de Adão, portanto, pecadores, pois todos pecaram, diz a Bíblia. Isso está em Romanos 3, 23. O amor de Deus diante de toda essa problemática encontramos lá mesmo no Jardim do Éden, o primeiro sinal do amor incondicional de Deus para conosco. Quando perceberam que estavam nus, esconderam-se da presença de Deus. Contudo, o Senhor providenciou para o homem vestimentas de peles de animais, realizando o primeiro sacrifício pelo homem, declarando que o pecado foi algo gravíssimo, que interferiu em toda a terra, e somente através da morte de um inocente o homem poderia ser resgatado. Essa atitude de Deus aponta para a morte de Cristo na cruz. Foi o pecado original de desobediência e rebelião, primeiro de Lúcifer, o anjo caído, também chamado de diabo, e depois do homem, que trouxe ao mundo enfermidades, tragédias, dor e morte. Mas diante de tudo isso, temos uma esperança. Em Isaías 53, encontramos um dos relatos em que o amor de Deus é grandioso para conosco, pois todo o mal provocado pela desobediência do homem foi posta sobre Jesus, anulando a nossa culpa, o que passa a ser realidade na vida de cada um ao receber o sacrifício de Cristo. Isso está em João 1:12. Lógico que se a terra foi amaldiçoada, como já vimos, continuamos sendo vítimas desses males aqui na terra. Contudo, temos a Cristo e o seu amor a favor dos que o receberam. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso está em Apocalipse 21:4. Se o Senhor não fosse paciente conosco, já teria destruído a raça humana. Mas como um pai que não abandona um filho, ele está sempre nos mandando falar do seu amor incondicional, cujo maior exemplo
foi com a doação do seu Filho único. Isso está em João 3,16. O desejo de Deus é que todos os homens se arrependam. Isso está em 2 Pedro 3,9. E sejam salvos, e conheçam a verdade. 1 Timóteo 2, 3-6. Um evangelho muito mais do que palavras. O que muitos não entendem é que o verdadeiro evangelho não é uma mera doutrina, e sim a própria pessoa de Cristo. Isso está em João 14, 6. A salvação é através de Cristo morto e ressuscitado. Somente Ele pode nos dar vida, pois venceu a morte e nos resgatou da morte espiritual, porque tem toda a autoridade. Isso está em Mateus 28, 18. Conhecer a palavra não é suficiente para a vida eterna. É necessário praticá-la nos seus mínimos detalhes. Se você entender a gravidade do pecado e a sua situação de perdição, chegará à conclusão de que chegou o tempo de mudar sua história através da cruz de Cristo. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso está em Tiago 1, 21, 22. Deus te chama para apenas uma decisão: abrir a porta do seu coração e deixar o Senhor Jesus entrar em sua vida. Isso está em Apocalipse 3, 20.